Olá, aqui é a professora Andréia Alcântara e estou trazendo um material que você vai garantir o seu sucesso. Vamos lá? Bom, primeiro passo. Vá até o espelho, olhe nos seus olhos e repita para si mesmo: Eu sou capaz. Confiança no seu potencial é o primeiro passo para realizar o que você quiser. Lembre-se, você pode, você consegue, mas você tem que querer. Então, olhe todos os dias dentro dos seus olhos e diga: eu posso, eu quero, eu consigo. Se você se esforçar, você vai conseguir, mas você tem que querer. O primeiro passo ali é você ter vontade, tá? E você acreditar que a confiança em si e o esforço é o resultado do sucesso, tá? Na certa, pode ter certeza disso, tá? Então tem que ter a confiança, mas também tem que se esforçar. Segundo passo, conheça o seu método de estudo. Cada um tem uma forma de aprender, tá? Consequentemente, uma forma de estudar. Identifique qual é o seu método para você se organizar. Tem pessoas que aprendem só ouvindo, tem pessoas que precisam escrever, tem pessoas que precisam de imagens, de cores, tem pessoas que precisam fazer na prática. Então, cada pessoa é de um jeito. Então, veja qual é a sua forma para que você possa organizar os seus estudos da melhor maneira. Qual o melhor horário para estudo? Ó, no dia a dia normal. Você chegou dos afazeres? Se alimente corretamente e descanse. Não adianta engolir o almoço e sentar a estudar, isso é totalmente inviável. Tá? Mas também não durma. Antes de tirar um cochilo, você vai precisar fazer uma revisão do conteúdo que aprendeu naquele dia, tá? Porque o seu cérebro precisa dessa revisão para enviar o conhecimento que está na memória de curta duração para a memória de longa duração. Mas, ó, essa regra é para você que ficou aprendendo, prestando atenção, totalmente dedicado nas aulas de manhã. Agora, aquele aluno que ficou no celular, então essa regra não vale, tá? Então, para você que esteve de corpo e alma presente nas aulas, você seguindo essas regrinhas, ela vai te ajudar muito, principalmente neste ano de vestibular. Olha só, sugestão de rotina. Almoce, depois, escute música, dance, leia um livro que não esteja relacionado com estudos, use as redes sociais, brinque com o cachorro, o gato, porquinho da Índia, sei lá, o bichinho que você tiver, ou com os seus irmãos, se você tiver, tá? Tire um tempo para você. Em seguida, tá? Depois de uma hora que você almoçou e descansou, você senta estudar. Faça primeiro um mapa mental das aulas do dia, mas isso não pode durar mais do que 20 minutos. Eu sei que alguns de vocês gostam de ter capricho, de fazer tudo bonitinho, colorido, mas nesse momento, esse mapa mental de tudo que você teve de aula nesse dia não pode durar mais do que 20 minutos, tá? Aí você vai fazer o seguinte: você vai escolher a primeira matéria que você vai aprofundar e você foque para estudar de 40 minutos a 1 hora e meia no máximo, tá? Não passe desse tempo. E a minha dica é: pegue uma lista com 10 exercícios daquele assunto que você está estudando e cronometre o tempo para você resolvê-la em meia hora. Coloca lá no teu celular 30 minutos para você tentar resolver esses 10 exercícios. Ocupe, mas não, se passar meia hora e você não conseguir resolver, tá ótimo, não tem problema. Tá tudo bem, de verdade. Analise as dificuldades, tá? E continue tentando ao longo dos dias. Veja o que aconteceu que você não conseguiu concluir. Foi demora na leitura, teve dificuldade de interpretação, não sabia qual estratégia usar para resolver. Vá fazendo essas anotações. Talvez você consiga resolver um exercício em meia hora. No outro dia, talvez você consiga dois. No outro dia, vai aumentando, de repente você consegue cinco, tá? E pode ser que vai chegar um dia que você consiga fazer os 10 exercícios em 20 minutos, tá? Mas isso exige treino, exige dedicação, exige teu esforço, tá? Isso vai deixar você apto, tanto para o Enem como para qualquer vestibular que você preste esse ano. Faça uma pausa. Depois de 1 hora e meia de estudo, você vai ter estudado a primeira matéria, pare por 30 a 40 minutos. Coma uma fruta,
ou tome um iogurte, beba água, ouça música, dance, caminhe, faça alongamento, pedale, faça yoga, faça o que você achar divertido para você. Se você quiser, você pode cochilar, mas por 30 minutos no máximo, tá? E aí o que você revisou naquela 1h30 vai para a memória de longa duração e vai ficar fácil para você relembrar tudo aquilo no dia seguinte. Terceiro passo: escolha outra matéria para aprofundar. Você vai repetir os estudos por mais 1h30. Você pode fazer mais uma lista com 10 exercícios e coloque lá 30 minutos para resolver. Se você não tiver mais compromissos, tá? Você tiver mais tempo, pause 40 minutos e tente estudar uma terceira matéria. Mas, isso vai depender da rotina do seu dia a dia. Tem muitos de vocês, à noite, faz inglês, faz um esporte, toca um instrumento. Então, essa rotina você vai construir de acordo com as atividades que você faz ao longo da tua semana, tá? O ideal é que, se você prestou atenção nas aulas de manhã, você estudar mais 3 horas à tarde, já está bem estudado, é o suficiente, tá? Então, é 1h30, pausa 1h30, tá? São 3 horas aí de dedicação. Isso é suficiente, tá? Mas, como eu falei, vai depender de cada um. Mas não estude muito mais do que isso, tá? No máximo 3 matérias, porque senão você também vai estar muito exausto e não vai absorver. Não é a questão da quantidade de tempo que você fica estudando, porque quando você fica muito tempo ali estudando uma mesma coisa e não faz uma pausa, o seu cérebro para de absorver informação, tá? Então tem que ter equilíbrio. Importante. Organize resumo para as disciplinas de humanas e biológicas. Pega lá um papel e vai fazendo resumos com as suas palavras. Não é ficar copiando o texto de livro, mas com as suas palavras escreva sobre o assunto. Pega um tema, redija tudo o que você achar interessante. Vou deixar uma dica também. Quando eu prestava vestibular, no ano de vestibular, em geografia, que eu tinha muita dificuldade, eu pendurei um mapa mundi no meu quarto. E tudo o que acontecia no mundo, eu colocava um grampinho com um post-it e colocava as informações que ia acontecendo. Então, aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos, eu ia lá e colocava a informação do que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no Japão, eu ia lá e colocava. Então, isso foi muito importante, me ajudou muito, principalmente na questão de geopolítica, que a gente tem que se manter informado. E uma dica: tudo que acontece no primeiro semestre acaba caindo nas provas de vestibular, porque essas provas são feitas com antecedência. Então, as informações do início do ano acabam sendo mais usualmente utilizadas nos vestibulares do que o que acontece depois. Pode ser que eles usem alguma coisa, né, dependendo do vestibular, que eles peguem alguma informação e modifiquem alguma coisa na prova. Mas, geralmente, nos 6 primeiros meses do ano, tudo que acontece é importante você ter domínio para fazer as provas de humanas, principalmente. Monte formulários para as disciplinas de exatas, química, física e matemática. Você montar um formulário é você pegar uma folha sulfite e colocar só fórmula, não é colocar explicação, não é colocar exercício resolvido, não é colocar exemplo, simplesmente colocar as fórmulas. Se você colocar no Google, tem um monte de formulário pronto, mas é importante que você faça o seu, porque você já vai estar treinando e estudando. E quando você for fazer exercício, você usa somente esses formulários, tá? Em relação aos resumos, quando você tiver que estudar para prova ou revisar a matéria, é só ler os resumos que você já vai estar estudado. Os formulários para agora, pessoal, jamais faça uso de exercício resolvido em hipótese alguma. Sabe por quê? Esse é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a hora que você vai para uma prova, dá branco. Toda vez que você faz exercício, vendo outro exercício resolvido, ou refaz exercício que você já fez, a hora que você vai fazer prova, seja na escola, seja vestibular, você vai ficar nervoso, porque vai dar branco, tá? Por isso que é importante você usar só o formulário. Beba água, beba muita água.
A hidratação vai ajudar muito no processo de aprendizagem. Ela ajuda a equilibrar o seu cérebro. Então, é importante que você beba no mínimo 8 copos de água por dia. Então, ou ande com uma garrafinha que você possa ir tomando água, ou você, de hora em hora, beba um copo d'água, que isso vai te ajudar, ok? Música clássica. Talvez você não goste de música clássica, mas os estudos comprovam que você colocar música clássica de fundo para estudar vai ajudar muito na concentração e memorização do que você está estudando. Então, no YouTube tem muitas opções de coletâneas. Coloca lá, música clássica para estudar. Escolha uma e coloca de fundo. Sabe aquelas músicas de elevador que fica bem baixinho? É assim, não é para colocar alto. Você coloca baixinho e ela ajuda na questão de você se concentrar e memorizar tudo que você está estudando, tá? Faça o teste. Maçã e chocolate. A maçã, ela atua na prevenção do sistema nervoso, tá? Então é interessante se você puder comer uma maçã por dia. E o chocolate não é aquele chocolate cheio de açúcar, tá? Mas é aquele chocolate amargo, de 60 a 85% de cacau, um pedacinho, ele ajuda a diminuir a ansiedade. Aquele monte de chocolate doce com açúcar, ele aumenta a tua ansiedade. Então, neste ano de vestibular, o meu conselho é que você evite o consumo de açúcar. Então, o chocolate ele é bom, desde que ele seja acima de 60%, tá? De amargo, e ele vai te ajudar no controle de ansiedade. Porque, querendo ou não, a gente sabe que é um ano que a gente se sente pressionado e fica muito ansioso porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, tá? Tome sol pelo menos 20 minutos por dia, nem que seja pela janela de casa e sem filtro solar, porque senão não vai absorver nada, tá? A vitamina D controla 270 genes do nosso corpo e ela é muito importante pra gente e vai ajudar muito também você neste ano de vestibular. Equilíbrio, tá? Uma boa alimentação e outros hábitos saudáveis em nossa vida vai trazer para você sucesso. O sucesso ele é garantido, tá? Então, a boa alimentação vai ser aliada para você conquistar a sua vaga num curso universitário, tá? Se esforça que vale a pena. O que você tem que fazer? Bom, coma coisas saudáveis a cada 3 horas. Beba pelo menos 8 copos de água por dia. Coma frutas todos os dias. Opte por alimentos integrais. Tome sol 20 minutos por dia sem filtro solar. Tenha variedade de legumes e verduras na semana. Coma colorido. Pratique alguma atividade física, principalmente depois de estudar. Você sabia que os estudos comprovam que o exercício físico depois de estudar também ajuda na memorização? Você pode caminhar, alongar, correr, fazer yoga, pedalar, nadar, tudo que você puder. Inclusive, tem alguns sites no YouTube, tem os exercícios em casa, então faça. Ele vai ajudar na absorção do conteúdo, tá? Então, você colocar lá no YouTube exercício em casa, vai ter um monte de opção. Então, você não... eu não tenho como sair, eu não tenho como pagar para fazer um esporte, eu não tenho como... Faça em casa, faça lá no teu quarto. Para quem quer, tem um jeito, tá? Quem não quer, tem uma desculpa. E você fazer o exercício depois de você estudar, ele vai ajudar bastante, tá? Ele libera algumas substâncias que ajudam no armazenamento das informações estudadas. Não deixe para amanhã o que pode revisar hoje. Em o seu hábito de estudo, você sentirá mais segurança. Lembre-se, você é capaz. Acredite no seu potencial. Eu acredito. Sucesso, que você conquiste a sua vaga no vestibular e que você garanta aí um ano de esforço, dedicação para ficar feliz no final.